Agosto de 2021, o mundo inteiro parou para assistir uma cena que parecia impossível. Homens, mulheres, crianças correndo desesperadas por uma pista de aeroporto. Alguns se agarravam a aviões em movimento na tentativa de fugir. Era o fim de uma guerra, mas não qualquer guerra. Era o fim da mais longa guerra da história dos Estados Unidos. E naquele momento, uma pergunta ecoava no mundo inteiro: como 20 anos de guerra terminaram assim? A guerra do Afeganistão começou com um objetivo claro: destruir o terrorismo e capturar o homem mais procurado do planeta, Osama Bin Laden. Mas com o passar dos anos, esse objetivo começou a mudar. A missão deixou de ser apenas vingança e virou algo muito maior e muito mais complicado. Tudo começou com um ataque que chocou o mundo. 11 de setembro de 2001, 4 aviões sequestrados, milhares de mortos e um país inteiro em choque. Os Estados Unidos rapidamente identificaram o responsável, a organização terrorista Al-Qaeda. E no centro de tudo estava Bin Laden. Mas havia um problema: ele estava escondido no Afeganistão, um país controlado pelo Talibã. Os Estados Unidos fizeram uma exigência simples: entreguem Bin Laden. O Talibã recusou, e então veio a guerra. Em outubro de 2001, os Estados Unidos iniciaram a invasão. Com apoio internacional, tecnologia avançada e poder militar esmagador, o Talibã foi derrubado rapidamente. Cabul caiu em semanas. Pareceu uma vitória fácil, mas na realidade era só o começo de um problema muito maior. O Talibã não desapareceu, eles simplesmente sumiram. Se esconderam nas montanhas, em cavernas, em vilarejos isolados. E começaram uma nova forma de guerra, a guerra de guerrilha. Ataques rápidos, bombas improvisadas, emboscadas. Os soldados americanos estavam lutando contra um inimigo que não usava uniforme, que não tinha base fixa e que conhecia o terreno melhor que qualquer um. Com o tempo, a missão mudou. Não era mais só combater o terrorismo. Os Estados Unidos começaram a tentar reconstruir o Afeganistão. Criar um governo democrático, treinar um exército local, levar a estabilidade. Mas havia um grande problema: o Afeganistão nunca foi um país fácil de controlar. Divisões tribais, corrupção, falta de infraestrutura. E enquanto bilhões eram investidos, o Talibã crescia silenciosamente. A guerra começou a cobrar seu preço: mais de 2 trilhões de dólares gastos, milhares de soldados mortos e um número ainda maior de civis afetados. Era uma guerra cara, longa e sem um final claro. E quanto mais tempo passava, mais difícil era sair. Em 2011, um momento histórico aconteceu. Osama Bin Laden foi encontrado e morto pelas forças americanas. Era o principal objetivo da guerra, e muitos acreditavam: agora acabou. Mas não acabou, porque a guerra já não era mais sobre ele, era sobre o controle do país. Anos depois, os Estados Unidos começaram a sair, e o que aconteceu surpreendeu o mundo. O exército afegão, treinado por anos, equipado com bilhões em armas, simplesmente desmoronou, sem resistência real. O Talibã avançou rapidamente, cidade após cidade, até tomar Cabul. Em agosto de 2021, o mundo assistiu o colapso completo. Pessoas desesperadas tentando fugir, aviões decolando em meio ao caos. Era o fim. 20 anos de guerra, terminando da forma mais inesperada possível. E o Talibã de volta ao poder. Então a pergunta permanece: valeu a pena? Os Estados Unidos eliminaram ameaças, derrubaram o regime, mas no final, o mesmo grupo voltou ao poder. Para muitos, isso representa um fracasso. Para outros, era um resultado inevitável. A guerra do Afeganistão mostrou uma coisa: que guerras modernas não são simples, que vencer batalhas não significa vencer a guerra, e que às vezes, mesmo depois de 20 anos, a história pode terminar exatamente onde começou. Se você quer entender a história real sem filtro, se inscreve no canal, porque aqui a guerra não é só contada, ela é explicada.